Nós estamos falando sobre a carta de Tiago, terminamos o capítulo 1, hoje nós vamos começar o capítulo 2, amém? Como está o seu coração para a palavra do Senhor nessa noite? Preparado? Sonolento? Frio? Fechado? Não. Terra boa? Aquecido? Aleluia. Glória a Deus. Expectativa aí? Amém. Isso é bom. Isso é muito bom. Por isso, ore mais uma vez pelo seu coração. Põe a mão na direção do seu coração e ore ao Senhor. Pai, nós queremos te apresentar a nossa vida, nosso coração diante da tua palavra. Na quarta, nós aprendemos que ela é como espelho, que ela nos lê, ela detecta em nós as sujeiras, as coisas que precisam ser mudadas, melhoradas. E mais uma vez nos colocamos diante dela, para que essa palavra nos leia, para que essa palavra adentre a nossa alma e transforme a nossa vida. Cada lição que temos aprendido com a tua palavra, nós queremos praticar, Senhor, no nosso dia a dia. Por isso que o nosso espírito esteja unido com o teu espírito, para que a tua palavra seja entendida e vivida, em nome de Jesus, Senhor. Assim nós oramos por cada vida, por cada coração, pela nossa vida e o nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Tiago, capítulo 2, ele traz um assunto que ele é um pouco desconfortável para alguns de nós, por que não dizer para todos nós. Um assunto assim um pouco que mexe com a gente, do mais espiritual ao de patente mais alta, ele mexe, ele nos leva a refletir, porque está falando a respeito de julgar pelas aparências. E como nos comportamos diante disso? Como somos enganados pelas aparências, não é verdade? Somos enganados pelas aparências. Nós queremos pensar que as aparências enganam. É o nosso tema. As aparências enganam. Às vezes a gente olha para as pessoas e julga de um jeito, mas, na verdade, elas são totalmente diferentes do que nós pensamos, do que nós julgamos à primeira vista. Então, o capítulo 2, ele começa, nós vamos lendo por parte, já falando, lendo e já explanando. O capítulo 2, ele começa dizendo assim: meus irmãos, vocês não podem ter fé em nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor da glória, e ao mesmo tempo tratar as pessoas com parcialidade. Porque se entrar na sinagoga de vocês um homem com anéis de ouro nos dedos, vestindo roupa luxuosa, e entrar também um pobre muito mal vestido, e vocês derem um tratamento especial ao que está vestido com roupa luxuosa, dizendo: você se senta aqui, ou sente-se aqui no lugar de honra, e disserem ao pobre: você fica aí em pé, ou sente-se ali, debaixo do estrado dos meus pés. Será que vocês não estão fazendo distinção entre vocês mesmos? E julgando as pessoas com critério errado? Até aí por enquanto, do 1 ao 4. Ele vai falar exatamente para a gente evitar a discriminação. Evite a discriminação. E ele cita exemplos, como sempre, a carta de Tiago. Tiago vai falar de assuntos práticos. E ele está falando a respeito da reunião dos irmãos. Sinagoga aqui é o mesmo que reunião, porque na época, como ele está escrevendo para cristãos judeus, cristãos que saíram do judaísmo, essa era a linguagem bem conhecida deles, porque antes eles se reuniam na sinagoga,
E agora eles estão fora da sinagoga, mas eles têm as reuniões para adorar o Senhor, para ouvir a palavra. E Tiago fala como que na sinagoga, a reunião deles. E ele cita o exemplo de 2 visitantes na igreja. Um chegou muito bem vestido, roupas finas, roupas luxuosas, anéis de ouro, cordão de ouro, enfim. O outro chegou mal vestido. Ele chegou e não causou nenhuma impressão nos irmãos, mas aquele que chegou bem vestido, bem alinhado, esse aí causou uma impressão muito grande. Ele cita como exemplo, olha aí, se chegar essas 2 pessoas no meio de vocês, como vocês vão tratar essas pessoas? Se vocês disserem para o rico, para aquele que está bem vestido, olha, te senta aqui nos melhores lugares, talvez aqui, olha, fica aqui debaixo do ventilador, não é? Acho que os melhores lugares aqui, quem chega primeiro vai logo procurando ficar debaixo do ventilador. Ou você fica aqui, tudo. Mas o certo é que depois chega alguém bem mal vestido, e alguém diz assim, deixa ele em pé aí, talvez ele encontre um lugar para sentar. Ou senta lá atrás, ou fica em pé lá atrás. Talvez se não sobrar cadeira, senta aqui no cantinho. Talvez não seria essas as palavras nossas, mas a gente olhava para essas pessoas, olharia para essas pessoas e discriminaria esse outro visitante. É isso que Tiago está dizendo que estava acontecendo naquele lugar. E essa tendência de fazer acepção de pessoas está dentro de cada um de nós. Está dentro dos nossos pensamentos. E Tiago vai dizer que se nós pensamos assim, esses pensamentos são perversos. São pensamentos carnais, são pensamentos mundanos. Porque nós estamos fazendo discriminação, julgando as pessoas pela aparência. Nós estamos fazendo acepção de pessoas, como algumas traduções dizem. Fazendo acepção de pessoas. Julgando a pessoa pelo que ela veste, pelo que ela tem. E hoje isso é muito comum. As pessoas valem aquilo que elas têm, não aquilo que elas são. E na igreja não pode ser assim. O povo de Deus é um povo que olha para todo mundo de forma igual. Nós somos iguais aqui. Você pode ter dinheiro ou você pode não ter dinheiro. Você pode vir todos os domingos com a mesma roupa. Pastor, isso pode? Pode. Se é melhor que você tem, você pode vir todos os domingos com a mesma roupa. Isso para as mulheres é bem mais difícil, não é verdade? Vim domingo com a roupa de quarto, Deus me livre. Meu Deus, repetir roupa, isso é quase que um pecado para as mulheres. Mas não tem problema não, se você não tiver outra, venha com essa mesma. Eu não sei aqui, vou me expor, mas eu não sei quantos de vocês já repararam, já conhecem essa calça? Só irmão Catarino que nunca viu essa calça aqui. Mas você sabe que algumas vezes as pessoas me olham e dizem, tá de roupa nova, pastor? Ela já atravessou alguns anos aí. Alguns natais. Já alguns natais ela já atravessou. E eu não me incomodo não. Eu estou bem vestido. Só troco a camisa. Mas sabe, queridos, essas coisas... Mas eu lavo, viu, gente? A minha esposa lava. Não pense que é assim que eu venho com a mesma e tá... Não. É por isso que fica nova, né? Por isso que vai renovando. Porque... Então, queridos, mas isso é uma barreira muito grande à nossa sociedade. E nós somos a comunidade. Sim ou não? Nós não somos um povo que mora assim em um bairro que é separado de tudo e de todos. Não, nós estamos misturados aí na sociedade. Nós somos a comunidade. Só que nós não podemos pensar como a comunidade pensa. Nós temos que pensar a partir da mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. Como era que Cristo pensava? Cristo fazia discriminação entre rico e pobre? Homem e mulher? Bêbado e lúcido? Não. As mulheres eram muito discriminadas, desprezadas na época de Jesus.
e ele levava muita pedrada por causa delas. Só que às vezes, como igreja, nós queremos ser melhores do que Jesus. Queremos olhar para as pessoas com um olhar que Jesus não olharia. Sabe, nós não podemos, de forma nenhuma, deixar um irmão humilde que entra aqui no templo se sentir desprezado, diminuído, cabisbaixo, porque ele veio com uma roupa e o outro não. O outro vem bem vestido, o outro vem todo domingo, todo culto, ele vem com uma roupa nova. Glória a Deus por ele, mas glória a Deus também pelo outro irmão. E quando isso vai para a nossa célula, como nós vamos medir o nosso olhar para essas pessoas que chegam na célula? Se chega um rico na célula, com um carrão, estaciona bem na porta da tua casa, bem na porta do anfitrião. Outro vem de moto. Outro vem de bicicleta. Outro vem de jipé. Como você trata cada um? Não, esse aqui, ele tem dinheiro. Esse aqui, ele é bem de grana. Então, você dá uma atenção especial para ele. Existem duas coisas que a gente precisa ter muito cuidado com esse tipo de recepção na nossa célula. Isso serve também aqui para o templo. Primeiro, nós não devemos desprezar aquele que não tem nada. E também não podemos supervalorizar aquele que tem muito. Quando a gente supervaloriza, o lanche é dele. A oferta é ele que dá, porque ele tem. Uma cesta básica. Ei, irmão, você pode ajudar o outro irmão? Não, nós estamos fazendo aqui uma vaquinha. Não, mas o irmão dá mais. Então, nessa questão, a gente começa aqui a explorar aquele que tem, e ele se sente também agredido, e ele não fica. Porque a cesta básica é ele que tem que dar, o transporte é ele que tem que dar. Nós vamos para o cinema, mas o irmão arca porque ele tem dinheiro. Então tudo a gente joga na costa do irmão, porque acha que o irmão que tem recurso financeiro, ele tem a obrigação de dar tudo para todos. Não é assim. Precisamos ter esse cuidado, queridos. Isso é muito sério. E nas nossas células, nós recebemos todo tipo de pessoa. Recebemos o ajudante de pedreiro, recebemos o médico, amém? Então todos. Mas todos precisam serem tratados da mesma forma. Precisamos ter esse cuidado, esse olhar, não para a aparência, mas para o interior de cada um. Se eles entram aqui, também eles precisam ter o mesmo cuidado. Atenção especial para cada um. Abraçar todos, cuidar de todos, sorrir com todos. Alguém que chega aqui visitando a gente, ele precisa ser tratado com distinção, de uma forma positiva. Você sabe quando alguém está nos visitando? Quem sabe quando alguém está nos visitando? Amém. Os irmãos, todos nós nos conhecemos. E quando alguém se converte, ele vem aqui à frente exatamente para a gente conhecer. Não é verdade? Agora, se chega alguém que está visitando, rapaz, essa pessoa não pode sair daqui sem receber 100 abraços. E você que está nos visitando hoje, te aguenta aí. Ele tem que receber 100 abraços, 100 boas-vindas. O sorriso, porque essa é a alegria que nós temos quando nós recebemos alguém. Mas e aí, se converteu, a gente deixa para lá? Aí mesmo é que é o grude. É pandemia, né? Não pode nem abraçar muito. Mas assim, esteja perto. Vamos nos consolidar mais uns aos outros. Aqueles que chegam, que entram naquela porta ali. A ele chegar aqui, ele precisa ser bem cuidado. Precisa ser abraçado, precisa ser amado. Amém? Ah, pastor, mas isso é trabalho da célula que convidou ele. Negativo.
Ele está na nossa igreja. Nós somos um corpo, nós somos uma família. Amém? Claro que a célula vai estar mais de perto. Mas isso é para todos nós. Sendo rico, sendo pobre. É claro que Tiago está falando aqui de duas categorias. Que tem recurso financeiro e que não tem recurso financeiro. Mas eu volto àquela questão que a gente conversou já há um tempo. E se chega homossexual? E se chega um bêbado? É claro que às vezes o bêbado quer bagunçar, mas aí a gente coloca na companhia dele uns homens assim mais fortes, amorosos, para fazer com que ele sente e ouça a palavra. Não estou falando que tem que chegar e bagunçar, não, aí é outra coisa. Mas às vezes alguns testemunhos nos impactam e a gente não dá liberdade para Deus agir assim na nossa vida. Fico lembrando do irmão Guilherme. Sei quantos conhecem o irmão Guilherme lá da Juvencio. Irmão Guilherme parou na porta da igreja bêbado, mais bêbado. Aquele bêbado que está se cuspindo, que está se babando, para não dizer outras coisas. Assim ele parou na porta da igreja e disse: eu vou entrar hoje nessa igreja. E daqui ninguém me tira, eu vou ouvir a palavra e ninguém me tira. E ele entrou lá no templo, ouviu a palavra e está até hoje. Um líder de célula extraordinário, um intercessor extraordinário. Detalhe, ele deixou de beber. Ele está até hoje, mas não é bêbado. Ouvi um testemunho de um homem que estava bebendo, passou a semana bebendo, e estava desgostoso, e bebeu, e bebeu. E ele passou na porta de um templo, e naquele dia, Deus falou com o pastor, e disse: coloca uma música de Natal. Era junho, mês de junho. Pede para o Ministério de Louvor tocar uma música de Natal. O pastor não entendeu nada, mas chamou o ministério. Vamos aprender música de Natal aí, viu, gente? Queridos, uma música de Natal. Sim, uma música de Natal, vamos lá. Aquela música de Natal, nasceu o Salvador, uma manjedoura, papapá. Ninguém estava entendendo nada, até que o bêbado parou na porta do templo e disse: essa bebida está me fazendo mal, eu estou com um problema. Em pleno junho eu estou ouvindo música de Natal. Eu estou ficando doido, eu estou pirando. Isso não está me fazendo muito bem, eu vou me converter. Entrou naquele dia e se converteu. São coisas que Deus faz, queridos, que a gente diz: não, foge do nosso padrão, entende? Porque o nosso padrão tem que ser assim. As pessoas têm que chegar alinhadas. As pessoas têm que entrar por aquela porta já quase crente, ou se vestindo como crente. Não, se entrar com brinco não pode, se entrar tatuado não pode, se entrar bêbado não pode. Quem é que pode então? Esse lugar aqui é para pecadores. Amém? Ou você acha que a igreja foi instituída para anjos? Não. Foi instituída para pecadores. Pecadores que se arrependam. Pecadores que vêm, ouvem a palavra e mudam de vida. Nós não podemos achar que as pessoas elas já vêm mudadas, que elas já vêm alinhadas, que elas já vêm se vestindo igual o crente. Não! Elas vão vir do jeito que elas estão e nós precisamos abraçar, queridos. Amar profundamente. Não julgar pela aparência. Não julgar pela aparência. Então, evite a discriminação. Isso aqui, eu não estou falando que a gente tem que aceitar tudo, não é isso. Nós temos uma régua, que é a palavra de Deus. Mas as pessoas precisam ser aceitas do jeito que elas vêm. Aceite na sua célula todas as pessoas.
independente se elas vêm bem vestida, mal vestida, vem com roupa de prostituta, piriguete, se vem desmunhecado, aceita a todos, abraça a todos. Amém? Sem discriminação, sem olhar para essas pessoas como se você fosse o mais santo da face da terra. E a nossa santidade, se eu sou santo e você é santo, a nossa santidade, ela precisa mostrar compaixão e não discriminação. Amém? Então essa é a primeira lição que Tiago fala para essa igreja. Aí ele continua a partir do versículo 5. Escute, meus amados irmãos, por acaso Deus não escolheu os que para o mundo são pobres para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? No entanto, vocês desprezam os pobres. Por acaso, não são os ricos que oprimem vocês, e não são eles que os arrastam para os tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome que foi invocado sobre vocês? O que Tiago está dizendo aqui? Que a verdadeira riqueza, ela vem de Deus, amém? Que a verdadeira riqueza, ela vem de Deus. O próprio Jesus, ele decidiu, escolheu não nascer nos palácios, embora sendo rei. O rei dos reis, o Senhor dos senhores, o Criador de toda a terra. Toda a riqueza é de Deus, todo o dinheiro é de Deus, tudo que tem de bom foi Deus quem criou, amém? O diabo não criou nada, ele não cria nada. Mas sabe, esse rei, ele decidiu vir pobre. Ele não teve nem onde nascer. Até as casas foram fechadas para ele. Ele nasceu em um local onde os animais dormiam e comiam. Não foi na casa mais pobre, nem a casa mais pobre o aceitou. Ele nasceu em uma estrebaria. Deitou-se em uma manjedoura. Será que isso tem uma lição grande para a gente? Com certeza. E queridos, isso aqui não é que ele não queira salvar os ricos, não, ele veio só para os pobres. Não. Ele quer salvar ambos. Mas aqueles que fazem da sua riqueza, dos seus bens, e nós já falamos isso, aquele que faz dos seus recursos o seu bem maior, o seu Deus, a sua proteção, esse nunca vai confiar no Senhor. Mas é aquele que mesmo sendo rico em finanças, tem um coração humilde, ele vai receber o Senhor. Aqui Tiago está dizendo, é que a maior de todas as riquezas está em ser rico para com Deus, rico em fé, ser herdeiro do reino celestial, que ele prometeu aos que o amam. Ser rico ou ser pobre, para Deus não faz diferença, desde que eles sejam ricos para Deus. Esse é o grande perigo de quem tem recursos, é colocar a sua esperança e a sua segurança nos seus bens. Lembra do jovem rico de Mateus 19, de 16 a 30? Jesus ele vai passando e aquele jovem pergunta, bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Ele já chega bajulando Jesus. E Jesus diz, olha, bom, só tem um que é Deus. Sabe os mandamentos? Sim, Senhor, sei os mandamentos. Então, só te falta uma coisa. Vende tudo que você tem, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Se desfaz da riqueza terrena e adquire uma riqueza no céu. O texto vai dizer que aquele jovem ficou muito triste, porque ele era dono de muitos recursos. Então Jesus olhou para os seus discípulos e disse, é mais fácil um camelo passar por um fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus.
ou aquele que confia nas riquezas entrar no reino de Deus? O que você acha? É difícil um camelo passar por um fundo de uma agulha? Impossível. Agora, mais impossível ainda, é alguém que confia nos recursos humanos entrar no céu. Então, os discípulos, eles dizem, Senhor, então quem pode ser salvo? Se o rico não pode ser salvo, ele que pode comprar tudo não pode ser salvo, quem vai ser salvo? Jesus, olha, o que é impossível para o homem, é possível para Deus. Significa, queridos, que não está na nossa força, não está no nosso ter, mas está no crer em Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador da nossa vida. Está a depender exclusivamente de Deus, não em nós, e não no que nós temos. Amém? Mateus 22, de 1 a 14, ele vai contar outra história que é parecida. Ele diz, um rei foi fazer o casamento, as bodas do seu filho. Ele preparou tudo, aquela festa, e chamou os convidados. Mas quando chegou o convite na casa dos convidados, uns disseram, não, eu estou muito ocupado, eu vou para o campo. O outro disse, eu estou muito ocupado, eu tenho que cuidar da minha fazenda. Estavam muito ocupados com o ter, com os afazeres, com os recursos. E ninguém foi na festa. E aqueles que foram convidados chegaram e disseram, Senhor, eles não puderam vir, estão todos ocupados. Ele disse, olha, então, eu já matei os bois, os cevados, a mesa está preparada, já fiz a festa, mas os convidados não eram dignos. Saiam. Vão pelas ruas, pelas encruzilhadas, vão trazendo os pobres, os aleijados, todos que vocês acharem, vão trazendo. Até que não tinha mais nenhum espaço no ambiente da mesa do rei. Apenas um não era digno, porque ele achou que mesmo o rei convidando os pobres, convidando todo mundo, ele poderia estar de qualquer jeito. Então ele não veio com vestes nupciais. E quando o rei olhou aquele homem lá no meio da multidão, sem veste nupcial, ele disse, amigo, como você entrou aqui? Quem te convidou? Como é que você chega na festa do rei sem a veste nupcial? E aquele homem emudeceu, não pôde dizer nada, não tinha justificativa. O que o rei fez? Botou para fora. Leve esse homem para fora, jogai ele nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Embora Jesus tenha vindo para os pobres de espírito, mesmo sendo pobre, nós não podemos estar de qualquer jeito na presença dele. As nossas vestes espirituais, as nossas vestes nupciais, elas precisam estar limpas, puras, dignas da festa do rei, naquele dia que ele vai celebrar. Porque vai haver as bodas do Cordeiro, as bodas de Jesus Cristo com a sua noiva. Quem vai estar lá? Você aceita o convite? Não está muito ocupado com seus afazeres? Não está um para o campo? Não tem mais campo, não tem mais fazenda. Em São Luís do Maranhão. Mas será que você não está muito ocupado com o Mateus, com o açaí, com videira? Será que você não está tão ocupado também, ao ponto de não aceitar o convite e dizer, não, eu estou ocupado demais para estar no banquete do rei? Queridos, essa palavra não ficou lá atrás, ela é presente, ela é para hoje. E eu e você precisamos sim buscar as riquezas do céu. Não podemos nos enveredar pelos caminhos da riqueza da terra, onde a traça corrói e o ladrão rouba. Precisamos buscar tesouro do céu, enriquecer com as riquezas do céu. Amém? Jesus diz em Mateus 5,3, bem-aventurado os pobres de espírito, porque o quê?
porque deles é o reino dos céus. Amém? 1 Coríntios 1, 26 a 29 diz assim: porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios, segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes, e Deus escolheu as coisas vis deste mundo, e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Amém? Não são os de nobres nascimento, não são os fortes, os poderosos, os que se acham assim, que são os chamados. São os desprezíveis, são os pobres, são os pequenos, são aqueles que se acham indignos. Isso não tem a ver com ter ou não ter recursos, mas aqueles que se acham indignos, esses sim, são buscados por Deus. Sabe, Jesus ele contou, estou lembrando agora, uma outra parábola que ele falou a respeito de dois homens. Um, ele se justificava diante do templo. Ele dizia: Senhor, obrigado. Obrigado porque eu não sou como esses pecadores. Obrigado porque eu jejuo 3 vezes por dia, dou o meu dízimo. Obrigado, eu não sou assim como esses tais. E o outro, ele nem sequer se achava digno de olhar para o templo, para o alto. Ele batia no peito e dizia: Senhor, tenha misericórdia de mim, miserável homem que sou. Eu não sou digno, Senhor, de ter a tua bênção. Eu não sou digno do Senhor. E Jesus disse que foi esse homem que foi em paz para a sua casa com Deus, e não aquele que se auto-justificava. O versículo 8 ao 11 diz assim: se vocês de fato observam a lei do reino, conforme está na Escritura, ame o seu próximo como a si mesmo, fazem bem. Se, no entanto, vocês tratam as pessoas com parcialidade e cometem pecados, sendo condenados pela lei como transgressores. Pois quem guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porque aquele que disse, não cometa adultério, também ordenou, não mate. Ora, se você não comete adultério, porém mata, acaba sendo transgressor da lei. O que Tiago está dizendo aqui? Que o padrão é a lei régia. Algumas traduções já trazem a lei régia. Qual é a lei régia? É a lei que rege, é a lei suprema, é a lei que está acima de todas as leis, é a lei perfeita. E qual é a lei perfeita que Tiago está mostrando aqui? Ame o teu próximo como a si mesmo. Essa é a lei padrão. Esse é o padrão. Como é que você se ama? Você se ama? Quem se ama aqui? Tem alguns que ainda não se amam. Quem se ama de verdade? Amém. Você precisa, se você não amou, precisa começar por você. Amar primeiro a você. Amém? E a lei régia, a lei máxima, é amar o outro como você se ama. Amém? Então, se nós amamos as pessoas a mesma coisa que a gente se ama, nós não vamos fazer acepção de pessoas. Nós não vamos discriminar. Nós não vamos julgar pela aparência. Agora é interessante, porque eu preciso me amar. Você precisa se amar. Porque hoje até isso está difícil. As pessoas já não se aceitam. Elas já não se amam. Elas vivem o tempo todo olhando para si insatisfeitas. Sim ou não? Elas se olham naquele amigo que nós falamos na quarta, o nosso grande amigo, que todo mundo tem esse amigo, qual é? O espelho.
Elas se olham no espelho e dizem, eu não quero ser assim. Aí elas olham uma foto, elas olham uma imagem que elas julgam que é a imagem da perfeição de outra pessoa, eu queria ser a daquele jeito. Então elas não se amam como elas são, como Deus as fez. Deixa eu te fazer uma pergunta. Deus faz besteira? Deus faz o que não presta? E por que que muitos de vocês não se aceitam como são? E por que a baixa autoestima? Por que que você se acha mais feio do que o outro? Por que que você olha para o outro e se acha burro? Se acha com falta de inteligência? Se acha menor? Deus te fez exatamente como você é. E Deus não errou na sua forma. Ele não estava cansado, não estava zangado, não estava estressado, não estava com sono. A sua forma, Ele fez de forma especial. Queridos, olha, só existe você igual a você, isso não é um privilégio? Só existe você, querido. Olha quantas pessoas nós estamos aqui. Não existe ninguém igualzinho o outro, ninguém. Ah, mas existe um mais bonito do que o outro, pastor. Isso na sua visão. Não tem gente que casa com gente fake só aos olhos das pessoas? Meu Deus, como é que tu casou com esse homem tão feio? Ainda não tinha reparado, para mim ele é tão bonito. Não é assim? Olha aí. Gente, que mulher feia que você casou, você é tão bonito. Ela é feia? Não acho. Ela é a mulher mais bonita do mundo. Então o que é feio para um é bonito para o outro. Deus te fez exatamente como você é. Lembrei do devocional da irmã Conceição, né? Aí tem gente que muda o nariz, muda a orelha, muda a testa, muda não sei o quê. Muda tudo. Não combina. Depois ainda tem uma complicação na mesma cirurgia, morre. Uns tentam aumentar alguma coisa, e aí perde tudo. Até o que tinha é tirado. Porque não estava satisfeito consigo mesmo. Não se ama. E fica nesse frenesi de querer ser o que não é. Deus te fez com uma forma única. Você é único. Amém? Então, se ame. E aí sim você vai poder amar o outro como ama a si mesmo. Agora, se você não se aceita, você não vai aceitar o outro. Se você não aceita nem a você, você vai aceitar o outro? Você vai amar o outro? Não. Então eu sou desse jeito, então eu vou viver desse jeito mesmo, vou me largar, eu vou viver de qualquer jeito. Não, não é isso. Aqui só a título de informação, só para me exibir um pouco. Eu estou há 3 meses na academia, desde que passou a pandemia. Então, né, minha filha? Oh, aleluia, vou te dar um abraço quando sair daqui. Aí, sexta-feira foi a minha avaliação. Eu perdi 6 quilos, Cleuber. 6 quilos. Aí tem outro desafio, perder mais 5. Já chega de me exibir, né? É top, né, Cláudia? Top. Tem uma galera aqui lá. Porque assim, eu me aceito do jeito que eu sou. Então eu não vou me cuidar. Não, não é isso que a palavra está dizendo, não. Se eu me amo, eu cuido de mim. Amém? Se você se ama, você cuida de você. É templo do Espírito Santo. Isso é se amar. Isso não é querer ser o que não é.
é voltar para a forma que Deus fez. Amém? Que a gente sai da forma que Deus fez, está em outra forma. Aí a gente volta. Isso é muito importante. Então a lei régia, queridos, é amar o outro como a gente se ama. Alguém testou Jesus nisso. Alguém falou para Jesus, tentando experimentar ele, perguntou qual era o grande mandamento. E olha o que Jesus diz. Disse-lhe Jesus, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento. O segundo é semelhante a este. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Tiago está falando isso aqui. Essa é a lei régia, é a lei máxima. Amar a Deus e amar o próximo. Disto depende toda a lei, todo o Antigo Testamento, toda a lei e os profetas. O Pentateuco, os 5 livros do Antigo Testamento, que são os livros da lei, e também todos os profetas, se resumem nesses 2 mandamentos, amar a Deus e amar o próximo. Porque ele diz, olha, porque se você quiser viver toda a lei, vocês vão ser condenados. Quer ver? E Tiago, ele cita exemplos. A lei que diz, não adultera, ela também diz, não mata. Se você não adultera, mas você mata, você já foi transgressor da lei. Se você cumpre toda a lei, mas você mente, toda a lei você já quebrou. Então, se quer viver pela lei, tem que viver ponto por ponto. Porque quem tropeça em um ponto é culpado de toda a lei. Então é melhor seguir a lei régia. Amar o Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento e amar o próximo como a nós mesmos. É mais fácil, é mais leve e é o exemplo que Jesus nos deixou. Amém, queridos? Por último, 12 e 13 diz assim: assim falem e vivam como pessoas que serão julgados pela lei da liberdade, porque o juízo é sem misericórdia sobre quem não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. As nossas atitudes presentes, elas ecoam no juízo final. Todas as nossas atitudes. Se temos misericórdia, vai ser usado de misericórdia para nós. Mas se não somos misericordiosos, isso vai pesar no dia do juízo para nós. Precisamos sim usar de misericórdia. O juízo final revelará quem teve misericórdia e quem não teve. Pois misericórdia será o peso, positivo ou negativo, no dia do julgamento. Assim como julgamos, nós também seremos julgados. E quero concluir, porque tudo tem a ver com o Sermão do Monte, onde Jesus vai falar a respeito disso. Mateus 5, a partir do 3. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós, por minha causa. Amém? Bem-aventurado. Feliz sejamos nós. Felizes sejamos nós. Bem-aventurados
se não julgarmos segundo a aparência, se não discriminarmos, se não olharmos para as pessoas segundo o padrão do mundo, mas segundo o padrão de Deus. Que Deus em Cristo aplique essa palavra no meu coração e no seu coração também. Coloque-se de pé, vamos orar.